Salve nação querosense, mais um conteúdo de garbo e elegância aqui no É Nós Queiroz. Eu até pensei em fazer essa análise do jogo CSA 4, Paysandu 1, só amanhã, talvez numa live e tal, mas tem coisas que a gente precisa dizer e como a minha memória sempre me trai, eu poderia esquecer. Nação bicolor, a fiel bicolor, não está feliz, mas tem coisas que tem que se tirar desse jogo, dessa goleada que o Paysandu tomou. Querem saber, ficar curioso? Eu já te peço, vem com nós, papi! Salve nação querosense, só para dizer que esse e todos os conteúdos do É Nós Queiroz são patrocinados pela Bet Nacional. O link está na descrição. Te pedir para seguir esse canal, para te inscrever no canal, para te se tornar membro, enfim, faz tudo isso. O Pix também está na descrição. E vamos lá. Sobre o jogo como um todo, o Paysandu teve 5, 7 minutos melhor do que o CSA. O primeiro tempo o CSA foi melhor do que o Paysandu, apesar de bolas na trave, de uma chance aqui outra ali, mas no todo do primeiro tempo o CSA foi melhor. E quando o Paysandu toma o gol, de uma forma que para mim eu não consegui entender, o Paysandu se desestrutura. Parece que se perde, parece que aquilo ali não poderia ser revertido. E psicologicamente o Paysandu fica... Psicologicamente e obviamente na parte tática o Paysandu se desarruma, o CSA tem chance, domina mais ainda o jogo e acaba o primeiro tempo com aquela possibilidade da entrada do Danley. Até comentei que eu gostaria de ver o que o Márcio Fernandes ia fazer, porque se ele bota mais um atacante e tira um volante, ele poderia dar ao CSA o que o CSA mais queria, né? Porque ia ficar mais frouxa aquela marcação, enfim. No primeiro tempo eu vi um CSA se movimentando muito, confundindo demais a marcação do Paysandu. Sai o gol, já tinha tido chances. Depois do gol o Marlon bate uma bola, o goleiro faz uma boa defesa e tal, mas depois do gol parece que o Paysandu tinha levado 5 gols ao mesmo tempo. Começa o segundo tempo, o Márcio Fernandes flerta com ser o responsável por uma classificação, porque com a mudança que ele faz, colocando o Danley, tirando o volante, deixando o Toscano, movimentando, nos primeiros minutos o Danley tem uma chance clara, perde, tem mais uma e depois faz um gol com essa movimentação do Toscano, com o Ricardo chegando e fazendo durante poucos minutos o Paysandu, o CSA provar do próprio veneno. Movimentação, confundir a marcação e assim, tá claro que não dá para o Toscano ser o 9 de referência, não é essa a característica, ele vai ser execrado pela torcida bicolor porque esperam gols. E ele não vai entregar isso, ele está sem fazer gol há muito tempo. Mas ele se movimentando, o problema do Toscano é que ele é um segundo atacante num futebol que não tem mais espaço para isso. Mas o Paysandu contratou, vai ter que arranjar esse espaço. E quando ele fez isso, beleza, o Paysandu empata. E aí, o Paysandu sofre mais um golpe de bola aérea, que é uma das forças bicolores. O Paysandu sofre o segundo gol de bola aérea. O primeiro já tinha sido de bola parada, um bate-rebate, a bola sobra, o cara faz o gol, a defesa do Paysandu mal posicionada. E no segundo gol, o Erley sobe sozinho. Só. O Marcão pula no vazio, o cara vem dar uma flechada, uma testada, um petardo de cabeça, caixa, 2-1. E aí repete a mesma coisa. O Paysandu se perde enlouquecidamente, sem necessidade. E aí eu digo, o Márcio que flertou com ser o responsável por uma classificação do Paysandu, porque o Paysandu estava bem até ali, tinha levado o gol numa falha, vamos dizer que individual, né? Apesar de aquela marcação ali da bola parada não estar bem definida, mas enfim. O Márcio também entra nessa loucura, faz 3 substituições
no momento que ele podia dizer, pô, tava dando certo, peraí, deixa eu ver o que vai acontecer, acalma o time. E aí, meu querido, uma lambança atrás da outra. O Paysandu deu um apagão, falhas individuais bizarras, a falha do outro zagueirão bizarra, uma furada dentro da área daquelas assim cinematográficas, 3-1. O jogo acabou, o Paysandu tentou de alguma forma, mas esse time que estava em campo não se conhecia, então não tinha nenhuma arrumação que a gente cansou de elogiar aqui, o Márcio ter conseguido com o Paysandu. E aí saiu o quarto gol do Paysandu tentando sair, CSA muito bem treinado, sabendo o que vai fazer, apesar de ter começado a ganhar o jogo em falhas individuais do Paysandu. Faz o quarto e depois cozinha. Cozinha, tenta e tal, mas não estava bom, já estava com 1.900.000 no bolso e o Paysandu estava morto, estava vendido. Lições. O Paysandu precisa de velocidade lá na frente. O Paysandu talvez precise de um 9. Eu tinha falado no pré-jogo que se fosse só um ou duas contratações, eu pediria velocidade. Pontas velozes. Hoje precisou. O Paysandu só que aí deixou escancarado uma coisa que eu estava esperando um pouco mais, mas esse jogo falou. Nenhum dos zagueiros do Paysandu é um zagueiro que você não questiona. Nenhum deles. E hoje isso ficou muito claro quando o Paysandu mais precisou de solidez, a sua zaga, não só os dois zagueiros, mas principalmente, não entregou. Quando teve aquele repá lá atrás, que muitos fizeram o mano a mano e colocaram os zagueiros do Paysandu, eu falei que eu achava a zaga, os dois zagueiros do Remo, fosse ele Daniel Felipe e Marlon, fosse eles Everton e Marlon, mais seguros, melhores do que os zagueiros do Paysandu, que estavam vindo bem. Acredito que as duas peças que seriam as de velocidade terão que ter companhia de zagueiros. Pelo menos mais um, com uma qualidade acima, até para acalmar o seu companheiro de zaga. E o Paysandu vai ter que definir qual é o estilo de jogo e começar a ver que o bônus que um desses estilos, que é o Ricardinho de segundo, já não está tão maior do que o ônus que ele entrega. E mais do que isso, senhoras e senhores, por que, isso é uma pergunta que espero que alguém faça na coletiva do Mar, por que tanto o time quanto ele mesmo, eu vou usar o termo que eu gosto de usar, despirocou ao levar o gol? O primeiro, o Paysandu ficou perdidinho, e ao levar o segundo gol, o que fez, qual foi a motivação dele mudar? 3 de uma vez, sendo que um deles era o zagueiro, que havia acabado de falhar, mas aquilo ali foi pela falha do Marcão, que é homem de confiança dele, ou o Marcão estava sentindo que depois do gol ele fica lá, e não sei se era para dar um Miguel, tinha sentido alguma coisa. Então assim, o Paysandu durante 7 minutos mostrou que talvez pudesse jogar de igual para igual, fazer o jogo jogado. Um primeiro tempo onde o CSA foi melhor, porém, foi 1-0, estava ali. E depois dos gols do primeiro e do segundo, o Paysandu simplesmente entrou em parafuso. No primeiro tempo, obviamente, o que o Bárcio se propôs com 2 volantes, né? O Marlon fazendo a companhia para o Toscano, não funcionou. E aí, há de se pensar o seguinte, talvez inclusive nesse esquema, não dá para ser o Toscano o cara de referência. Talvez ele seja, nesse esquema, o segundo atacante. O cara que também pode fazer o jogo para o 9, que seja lá qual for, o Danley ou o Enan, para marcar. O Paysandu sai dessa desclassificação ruim, essa desclassificação vergonhosa não é um termo, essa desclassificação doída, com várias questões. Esse time não precisa ser desmontado e remontado, longe disso, mas esse time, o time, eu nem estou falando do elenco, eu estou falando do time,
talvez precise de mais peças do que os jogos até agora tenham mostrado. Se for para isso e se servir para isso, beleza. Mas custou 2 bilhões de reais. O que tu achas, nação querosense? O lado azul claro da nação. O que te impactou mais? O que tu, rival, acha? E quem gosta de futebol, qual é a análise que tu faz? Como eu disse no pré-jogo, qualquer coisa que não fosse um jogo duro me surpreenderia. Então, sendo coerente, fiquei surpreso, mas acho que coloquei aqui alguns pontos que levaram a essa surpresa acontecer. Zaga, bola aérea defensiva, que tem a ver com a zaga, mas não só. Um despirocamento desnecessário após levar gol. Parece que o Paysandu não pode levar um gol, não pode ser vazado. Isso era possível de acontecer. Falta de velocidade e definições de peças para os dois tipos de jogos que o Paysandu tenta colocar em prática. Beleza? É isso. Pensar, refletir e agir. Valeu, beijo, tchau!